Ônibus movido a gás gerado do esgoto. Como funciona? A Rádio Ônibus acompanhou o primeiro ônibus do Brasil abastecido com esse gás. Neste vídeo você vai acompanhar o abastecimento, aprender como funciona e quais as diferenças entre o gás natural e o gás biometano. Tudo isso e muito mais agora na Rádio Ônibus. Estamos na estação de tratamento de esgoto da cidade de Franca, interior de São Paulo. A ação integra a Semana de Inovação Suécia-Brasil, uma iniciativa da Embaixada da Suécia com a Business Sweden. Você vai acompanhar o abastecimento do ônibus Scania K280 6x2. O ônibus tem 15 metros, piso baixo e capacidade para 130 passageiros. E o motor dedicado a gás. Mas antes de acompanharmos o primeiro abastecimento, vamos ver como é que tudo isso funciona. Como é que esse gás chega na bomba de abastecimento? Quem nos contou em detalhes foi João Camparini, engenheiro civil da Sabesp. O esgoto chega aqui na estação, a parte sólida é separada da líquida e essa parte sólida então é concentrada dentro desses tanques, que são os biodigestores. O que ocorre lá dentro? Há micro-organismos que no seu processo de alimentação desse lodo, eles respiram, só que ao invés de soltar só gás carbônico como a gente faz, eles soltam metano, soltam gás carbônico e outros gases, né? Que então é coletado, é o biogás. Esse biogás foi executado uma tubulação que chega nesse reservatório. Esse reservatório tem 1000 metros cúbicos de biogás, mas é um gás ainda impuro para ir para o motor de carro. Então ele é reservado aqui, 1000 metros cúbicos, depois ele vai para a unidade de beneficiamento, que é o tratamento que nós vamos ver ali. Esse formato tem um propósito? Tem, ele é um formato, são duas bolhas, né, de um material resistente, um material plástico mais resistente, com pressões controladas, é uma pressão muito baixa, é só para fazer acumulação mesmo, para ter uma vazão constante aqui no processo de beneficiamento. E o beneficiamento é remoção de impurezas, para deixar só o metano, que é o gás combustível, que vai alimentar os motores dos carros, né? Porque se você jogar o gás sem o tratamento dentro do motor, você vai danificar o motor dos carros. Então você tem que remover o que não interessa, por exemplo, umidade. O gás sai de lá com uma certa umidade. Se você não tira essa água, você vai estar pondo metano com água dentro do motor do carro, então não pode. Assim também gás sulfídrico, que é aquele gás mais mal cheiroso do esgoto, que ele pode corroer motor. Siloxano é um nome difícil, mas as moças que usam cosmético, por exemplo, né, tem muita sílica, né, e na pasta de dentes também. E esse material não pode ir para o motor do carro, senão a abrasão acaba destruindo os motores, né? Então, dentro daquele container, vocês vão ver um monte de tanques pequenos para fazer a remoção dessas impurezas. E sai o biometano, que é reservado de novo, e aí sim vai para os motores dos carros. Na verdade são uma série de cilindros, ó. Por exemplo, esse pequeno cilindro aqui, o gás que vem lá daquela bolha, passa todo aqui dentro. Tem carvão ativado aqui, que é um material que retém, por exemplo, o gás sulfídrico, que é corrosivo para os motores. Ali fora você tinha, não está aqui dentro desse tanque, mas tem como se fosse um refrigerador para condensar a umidade e você tirar a água. Aqui esses cilindros também tem um material dentro, como se fosse uma membrana, que deixa passar o gás metano, a molécula de gás metano, e retém a molécula de gás carbônico. Então, assim, você só passa o metano para o final do processo, que depois é reservado em outro local. Então, são uma série de tubulações, medidores, né, para controle do processo, né, porque você tem que manter a qualidade final sempre igual. Quem faz o monitoramento disso? É constante? Constante, vamos dizer, todos esses instrumentos que vocês estão vendo são sensores de leitura, vamos dizer, tanto da qualidade como de pressão, etc. Isso é transmitido com um centro de controle operacional nosso, que é aqui na própria estação. E tem um operador que fica vigiando, né, monitorando aquilo lá o tempo todo. Apesar que o sistema é automático, qualquer falha ele desliga. Ele vai desligar, ele não vai passar se tiver alguma falha. Não, ele desliga. Se tiver como se fosse, por exemplo, uma estação de tratamento de água também de bebê automatizada. Se o parâmetro sair da qualidade, ela tem que desligar, né? Você não pode servir água suja, né?
estava explicando agora há pouco, a partir daqui já poderia ser alimentado para... A partir da saída ali do container já poderia ir para a rede. Aqui é só para a gente poder reservar mais gás num volume menor, a gente comprime. É um estoque. Para guardar aqui, é um estoque. Então daqui realmente é que vai para... Daqui vai lá para o abastecimento dos carros. Né? Isso, para a bomba de combustível. Aqui tem 1.000 metros cúbicos de biometano. Quer dizer, se pegar o cilindrinho que vai num carro, é 13 metros cúbicos normalmente. Então aqui seria gás, lógico, com uma pressão mais alta do que está no carro. Você teria volume para abastecer aí, uma opção de tanque. Boa tarde, chefe. Já é. Não. Esse ônibus a gás pode ser abastecido com biometano, proveniente de esgoto ou até de outros materiais. E o próprio GNV, o gás natural veicular. Para todo o Brasil, para o mundo, a primeira Rádio Ônibus está aqui na cidade de Franca para falar de um assunto fantástico. Imagina transformar o esgoto que sai daí da sua casa em energia possível de mover um ônibus. E é isso que a gente está vendo aqui pela primeira vez, inédito aqui no Brasil. Elsa, seja bem-vinda ao microfone da Rádio Ônibus. Obrigada. Realmente é um momento histórico. É a primeira vez que a gente abastece um ônibus urbano com o biometano, que é o biogás purificado, provindo do esgoto, do tratamento de esgoto, né? E isso aqui é um exemplo de economia circular, né? Quando a gente consegue reutilizar, né, os resíduos que o cidadão produz, né, que a indústria produz e que vai para a planta de tratamento de esgoto, e o que sobra desse resíduo em geral é o lodo, que é visto como um problema para as plantas de tratamento de água e esgoto, e que esse lodo passa a ser uma solução, ele passa a ser um combustível capaz de abastecer a frota de ônibus urbano de uma cidade. Aqui no Brasil isso é novidade, mas você estava contando que na Suécia isso já é comum, já é feito lá, né? A população inclusive conhece e ao rodar nos ônibus já sabe que está rodando com esse tipo de combustível, é isso mesmo? Exatamente. Aqui não é uma tecnologia nova, não é uma cadeia de valor nova. A Suécia trabalha isso já há mais ou menos 30 anos, né? Eu acho que o primeiro ônibus a biogás na cidade de Estocolmo, ele começou a andar em 1989 e então, assim, é algo comprovadamente que funciona, né? A gente pode certificar que o potencial é imenso e funciona para uma cidade. Aqui no Brasil, então, que você tem um número de habitantes imenso, uma grande indústria, né? O setor agrícola produzindo resíduo, como a vinhaça, né, do setor sucroalcooleiro, que também pode agregar a essa cadeia, não só com o lodo, né? O lodo ele proporciona volume, né? Porque as plantas de tratamento de água e esgoto, elas produzem toneladas de lodo por dia, dependendo do tamanho da cidade, do tamanho da planta, né? Então o lodo ele produz o volume que vai poder suportar, né, suprir essa necessidade, essa demanda do transporte público, né? Você estava falando sobre as diferenças, né? O biometano, quais as diferenças que você pode contar um pouquinho para quem está em casa, poder entender melhor. Sim, o biometano ele é interessante porque ele é um gás limpo. Então ele ganha praticamente de todas as alternativas que a gente está conversando hoje, né? Que é o etanol, é o biodiesel e outras, né? O biometano ele é, em comparação com essas outras alternativas, o gás que produz menos emissões de dióxido de carbono, né? Então ele é um gás extremamente interessante para a gente conseguir alcançar as metas de redução de emissões. E por isso que faz todo sentido para o Brasil apostar no biometano para o transporte público, porque é economia circular, é você solucionar um problema das cidades e é você inclusive conseguir reduzir as suas emissões, que em grande parte a gente sabe, o setor do transporte é um setor que acaba
sendo que acaba produzindo muito dessas emissões. Então, por que não você direcionar esse biometano para o setor de transportes? E aí, essa parceria Suécia, Brasil, Scania, Sabesp, isso significa que a Suécia está enxergando o grande potencial, como você acabou de dizer, né, por parte até das fábricas, enfim, né, que é possível, mas tem que ter uma estrutura toda preparada, como aqui em Franca, que é o grande exemplo para todo o Brasil, o esgoto 100% tratado. É um conjunto de situações, é isso? Sim, exato. O investimento não precisa ser gigantesco, como para outras tecnologias, mas é preciso que os atores da cadeia, como as plantas de tratamento de água e esgoto, as operadoras de gás e a prefeitura, no caso, né, de um município que queira apostar nessa tecnologia, nessa forma para abastecer a sua frota de ônibus urbano, é preciso que esses atores estejam alinhados. E a gente está aqui para contar um pouco da nossa história, né, o que a gente tem feito desde 89, a nossa experiência, o nosso conhecimento em como implementar essa cadeia de valor, que é possível, a gente já faz isso há 30 anos e não tem nenhum mistério, mas é claro, a gente pode sempre ajudar, a partir da nossa perspectiva, ajudar a encaminhar esses atores para um diálogo, né? E aí, por isso que a gente está aqui. Esse projeto, ele faz parte das Semanas de Inovação Suécia-Brasil, que é o maior evento que a Embaixada da Suécia promove no Brasil, então ele faz parte dessas Semanas de Inovação. Muito bom. Bom, você está vendo aí o veículo abastecer, daqui a pouco já está terminando. Nós vamos voltar no ônibus, rodar com ele, inclusive pela cidade aí, me parece, né? Com o ônibus movido de esgoto que ia se perder, mas não se perde mais, né? Exatamente. Aqui a gente está reaproveitando tudo dentro do que a gente chama de economia circular. Estamos aqui nesse momento importante na minha querida cidade de Franca, que toda a população tem o orgulho de dizer que é a cidade que tem o esgoto 100% tratado e desta vez, de forma inédita, gerando energia para um veículo pesado, um ônibus. João, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade de divulgar mais uma coisa que, no nosso entendimento, é muito bom para Franca e será muito bom para o Brasil, pioneiramente saindo aqui de Franca. E é isso mesmo, a população, o Brasil tem que se orgulhar, né? Porque é um trabalho muito bem feito, muito bem pensado, com estrutura que nós acabamos de ver e vamos ver na imagem. Como é que tudo isso funciona, João? Para estar acontecendo esse primeiro abastecimento, teve todo um processo que foi feito desde a casa da pessoa, né? É isso mesmo? Na verdade, o esgoto doméstico, né, das cidades, ele vai ser gerado eternamente, porque todos nós nos alimentamos, todos nós usamos água e o resíduo disso é o que a gente chama de esgoto, né? Esse esgoto, antes de ir para o meio ambiente, tem que ser tratado. Então, a parte líquida, o esgoto líquido que chega aqui na estação, ele tem muito sólido no meio. Esse sólido você remove, o líquido vai limpo para o rio, aqui no nosso caso o córrego dos Bagres, né? E esse resíduo, que é o lodo, na verdade é uma matéria orgânica que, se você coloca ela sob determinadas condições, dentro de tanques que a gente chama de digestores de lodo, ela serve de alimento para alguns micro-organismos. As pessoas gostam de se alimentar de arroz, feijão, carne, salada, não é isso? Tem micro-organismos que gostam de se alimentar de lodo de esgoto. E no processo de alimentação desses micro-organismos, eles respiram. E quando eles exalam, né, nós soltamos gás carbônico quando a gente respira. Os micro-organismos soltam metano e gás carbônico. E alguns gases de impurezas também. Então o processo todo é esse lodo, que é o resíduo do esgoto, ele é digerido por micro-organismos que, no seu processo de respiração, solta um gás que é energético, né, o gás metano. Bom, esse gás metano, então, ele tem que passar, o gás metano, o biogás, ele deve passar por um processo de purificação para que ele possa ser utilizado nos motores dos veículos. Porque não é só metano que os micro-organismos soltam na respiração. Tem gás carbônico, tem umidade, e isso tudo precisa ser removido para não prejudicar os motores. Bom, esse projeto a gente começou na Sabesp aqui de Franca, junto com o Instituto de Pesquisa da Alemanha, Instituto Fraunhofer, há alguns anos. Nós recebemos em doação esse equipamento de purificação do gás da Alemanha. A Sabesp investiu na construção dessa estrutura
Enfim, em abril desse ano nós inauguramos aqui a estação e abastecemos hoje 19 veículos nossos da frota da Sabesp. Já estão rodando, inclusive, com esse combustível. Cada veículo tem um tanque aí de 13 metros cúbicos, mais ou menos, de biometano. Porque 1 metro cúbico de biometano equivale praticamente exatamente a 1 litro de gasolina. Então um veículo desse nosso, que põe lá 13 metros cúbicos, é como se tivesse 13 litros de gasolina dentro do tanque. Ele roda aí 180, 200 quilômetros com gás. Depois volta aqui e reabastece novamente, quando terminar, né? E agora o ônibus que está aqui hoje é um passo a mais, né? Porque nos países da Europa, vamos dizer, considerada mais desenvolvida, já há algum tempo, na Alemanha, na Suécia, enfim, nesses países, para mover a frota pública, né, de ônibus pública, eles já utilizam o biometano. O Brasil ainda não. Então, através por esses dias vai ocorrer um evento chamado Semana de Inovação Brasil-Suécia. E aí, nós, a Sabesp, em conjunto com a empresa sueca que é a Scania e a embaixada da Suécia no Brasil, falaram, poxa, tem um projeto pioneiro em Franca, vamos trazer um veículo pesado que possa servir como uma demonstração de que isso funciona. E mostrar para as pessoas, né? Porque as pessoas, vamos dizer, da nossa cidade, às vezes não imaginam que o esgoto que ela está produzindo, no final pode movimentar o veículo, ela vai estar andando para trabalhar, não é isso? É verdade. Então é esse o propósito, vamos dizer. Hoje esse ônibus é um efeito de demonstração. E não é que assim, a gente já vai vamos dizer, a curto prazo, vamos dizer, pegar esse biometano nosso e colocar em ônibus, porque não existe uma frota aqui. Mas tecnicamente ele já está pronto. Se existe frota para abastecer, claro, quantos ônibus necessários, não tem mais pesquisa para fazer, quer dizer, só realmente... O biometano... Porque esse biometano que está sendo produzido aqui é o mesmo que está sendo produzido na Alemanha e na Suécia. Porque gás de esgoto não muda muito, né? Agora tem algo que muita gente me pergunta e queria entender. Franca é grande exemplo do tratamento de esgoto. Como eu falei no início, a população se orgulha disso, não é? O que falta? Por que as outras cidades brasileiras não têm? Por que o estado de São Paulo, por exemplo, rico, e tantas cidades importantes não fazem, estão longe disso ainda? Aliás, tratamento de esgoto é algo ainda muito sério, né? Que não se leva a sério por parte do poder público. É política pública? O que falta? Por que a Sabesp não tem esse mesmo desenvolvimento aqui para as outras cidades? Olha, para a gente assim, arredondar a informação, né? A Sabesp, dos 645 municípios do estado de São Paulo, o estado de São Paulo tem 645 municípios. A Sabesp opera em 369, quer dizer, mais da metade, mas não são todos os municípios, né? Nesses 369 que a Sabesp opera, eu diria que quase todos, vamos dizer, exceto assim, regiões muito complicadas de você dizer que universalizou, que é a região metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista, onde você tem muita ocupação irregular ainda. Mas se você pegar na cidade, por exemplo, que nós aqui de Franca operamos regionalmente, todas elas têm 100% de esgoto tratado. A questão é o seguinte, para cidades muito pequenas não é viável, porque você instalar equipamentos desses para gerar gás, por exemplo, não é viável. Mas eu vou voltar na tua questão, por que o esgoto não é tratado? Essa é uma tristeza realmente. O Brasil trata mais ou menos 30% do esgoto que produz. Metade da população não tem nem rede de esgoto na porta. São 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas no Brasil não tem rede de esgoto na porta. Eu digo às vezes, tem internet funcionando, mas não tem rede de esgoto na porta. Tem 2 celulares no bolso de cada pessoa da casa, mas você não tem rede de esgoto na porta. Eu acho que é uma série de fatores ao longo do tempo que levaram a uma não priorização, vamos dizer, da política de saneamento no Brasil, que efetivamente só traz resultado positivo para o meio ambiente, para a saúde das pessoas, para a economia. Se você pensar no turismo, por exemplo, das nossas cidades litorâneas, que poderiam ter uma qualidade muito melhor das águas, o turismo seria muito mais desenvolvido do que hoje. Você, com ações de saneamento, você evita perda de dia de trabalho, que criança doença, quer dizer, a economia que você faria investindo em saneamento, não sou eu que estou dizendo, isso é a Organização Mundial da Saúde. Isso é investir em saúde? Claro, a Organização Mundial da Saúde, não é o João Comparente que está dizendo isso. Para cada real ou dólar que você põe em saneamento, você economiza 4 em saúde. Então, efetivamente, é uma coisa que o Brasil precisa construir, e rápido, porque não faz o menor sentido
com a tecnologia que a gente dispõe. Nós sabemos fazer saneamento aqui no Brasil, não precisamos comprar absolutamente nada de ninguém. Nós sabemos, é uma questão de priorizar e fazer. Bom, tá vendo? E aqui Franca está dando mais um grande exemplo aqui. Eu tenho a grande alegria de voltar à nossa terra aqui, né, Franca querida, Franca do Imperador, a Franca das Colinas, né, para mostrar que isso é viável, realidade, né, tá na prática aí. Se tiver mais condições para abastecer mais ônibus, tá tudo pronto aqui certinho. O esgoto que sai da sua casa faz o ônibus andar. Isso é fantástico, de uma maneira quase que simples, mas fantástico, né, João? Sem dúvida, para a gente também é uma alegria, porque você tem sempre que avançar, né? E hoje as questões ambientais, elas são muito prementes, né? Basta assistir os jornais ou ler jornal e revista, que você vai ver que todo dia saem notícias, né, no mundo todo com as preocupações sobre o meio ambiente. Nós não podemos esquecer, nós moramos numa bolinha chamada planeta Terra, perdida no espaço, que não significa nada, e nós só temos poucos quilômetros no solo para aproveitar, 10 quilômetros para cima para respirar e água. E se o processo de degradação ambiental continuar no planeta, como é que nós vamos sobreviver? Então, quando a gente desenvolve um projeto como esse, não é só a questão econômica, tem uma questão ambiental muito latente, muito importante, que nos anima muito a inovar. Algo que ia simplesmente ser desperdiçado, o esgoto, que é de forma fantástica, não é uma mágica, mas um processo bem interessante, que faz um veículo como esse, de 15 metros, rodar. Ciro, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Obrigado, viu? É um prazer aqui enorme estar aqui na ETE de Franca, da Sabesp, onde já está a realidade um projeto de geração do biometano a partir do esgoto. E é um projeto piloto da Sabesp, que a gente espera que isso seja espalhado para outras unidades da Sabesp e pode ser colocado em qualquer cidade do Brasil. E isso já é uma grande realidade em outros países, como por exemplo a Suécia, que é onde é a casa matriz da Scania. Utilizar tudo o que você tem de dejetos, no caso aí o esgoto, para produzir energia, e essa energia poder mover um ônibus e trazer mobilidade, de uma solução de mobilidade sustentável para a população brasileira. Ciro, hoje se fala muito nas questões ambientais, nas preocupações, inclusive nos veículos pesados, sobretudo os ônibus, para que tenhamos cada vez mais outras maneiras de fazer o veículo funcionar, que não polui, que não possa agredir a natureza e o meio ambiente de modo geral. Várias soluções interessantes, mas nem sempre viável para o dia a dia do operador. A Scania está apresentando aqui nessa parceria fantástica algo que podemos dizer que é mais acessível, seria mais fácil de ser colocado em prática nos grandes centros urbanos? A gente pensou, ter um dos tripés da sustentabilidade é você ter a viabilidade econômica daquela solução. Então, a gente sabe que tem soluções muito custosas que não conseguem trazer um grande ponto que é o principal para os operadores, nossos clientes, que são os operadores de ônibus. É manter a operação e a autonomia desses ônibus na mesma proporção. Então, hoje, esse ônibus que vocês estão vendo aqui atrás sendo abastecido com biometano, ele tem um motor a gás ciclo Otto,
esse motor está na mesma posição que está o motor diesel, e a adaptação que foi feita aqui é somente os tanques de gás que estão na parte de cima do ônibus para poder fazer o abastecimento. Nada, o resto em relação à carroceria, operação, tamanho de ônibus, é um ônibus 15 metros, capacidade de 130 passageiros, isso não muda nada. Inclusive, é importante salientar aqui para o operador as questões de reparabilidade, acessibilidade de manutenção, disponibilidade da frota, disponibilidade de peças, é exatamente a mesma de um diesel, ou seja, o ônibus foi pensado em ser colocado como uma opção viável, disponível aqui e agora por operador. Quer dizer, então quando a gente levanta a tampa do motor ali, a equipe de manutenção praticamente vai ver um motor que já está acostumado da Scania, mas com essas diferenças que você disse aí, que é que faz o segredo da coisa funcionar com essa tecnologia que ia para o lixo, que ia ser desperdiçado, mas é reaproveitável. Exatamente. Existem algumas outras peças que são específicas do motor a gás, mas a gente pode estimar aí o que? 25% das peças são referentes a motor a gás. O resto é a mesma coisa do nosso motor a diesel. O que a gente faz? Faz esse desenvolvimento específico de uma linha de motores a gás, partindo da linha de motores da Scania, que é uma linha modular. Eu acho que é um dos grandes segredos da nossa engenharia em relação ao R&D, poder fazer um produto com vocação específica a partir de uma base única que a gente tenha para outras especificações. E eu queria salientar ainda mais um ganho que existe aí. Esse ônibus aqui tem uma emissão de poluição sonora 7 decibéis menor que um ônibus a diesel. 7 decibéis olhando sozinho parece pouco, mas no dia a dia, para a população, a hora que você está vendo o ônibus funcionando, você praticamente não escuta o motor funcionando. Isso é uma outra grande vantagem dessa nossa solução. Ou seja, trouxemos uma solução viável, uma solução que pode ser implementada e uma solução que para o operador não causa nenhum distúrbio, porque ele faz um abastecimento desse na alta pressão no mesmo tempo de um diesel. Ou seja, ele vai ter um ônibus como se fosse um motor a diesel, só que um motor a gás, e ele vai ter uma operação exatamente a mesma, e nós vamos ter para a população um ganho de redução de emissão de particulados, emissão de NOx, mais de 95% desses dois problemas, né, que a gente tem hoje na emissão de gases em relação ao diesel, e também redução com o biometano de 90% do CO2, ou seja, você vai salvar o ar da cidade, salvar o barulho da cidade, melhorar a saúde da população e trazer um ônibus para o operador, que é exatamente a mesma coisa que o motor a gás. Para a rádio ônibus aqui, como é que é o desempenho desse ônibus aqui em relação ao diesel comum, né? É quase igual, viu? É o motor ciclo-alto, que a característica dele é a mesma do diesel, praticamente a mesma do diesel. Quer dizer, para quem está dirigindo aqui não sente diferença. Não sente. Sente a diferença do silêncio, né? Claro que o motor GNV, a característica dele é a redução de reflexos. E dirigindo um ônibus silencioso, isso é a melhor parte, tá vendo? Melhor, você fica menos estressado. Esse barulho que nós estamos ouvindo é do ar-condicionado. Para o operador, e isso é importante dizer, as questões de colocar o veículo em prática, ele não está vendo ainda, nós estamos ainda em processo de teste, né? Sim. Mas para que isso chegue no dia a dia, para que seja vendável, para que o empresário possa entender lá o custo e o benefício disso tudo. Uma tecnologia como essa, ela traz gastos adicionais. Mas a gente tem trabalhado com nossos parceiros aqui no Brasil, a Agility e os parceiros por exemplo, como a Sabesp, para fazer a produção do biometano, e outros parceiros de GNV também, que o ônibus ele funciona ou GNV ou biometano ou qualquer proporção desses dois combustíveis. A nossa questão é mostrar para o operador que existe uma tecnologia a mais para ser paga nesse ônibus, mas que essa tecnologia é paga através da operação. Hoje a gente tem já alguns testes feitos anteriormente nas atuais situações de custo de um GNV e custo de um diesel. A gente vê uma economia em torno de 28% a 30%, o que faz com que essa operação se pague ao longo do tempo. Então, para o operador, aí a gente está fazendo aproximações caso a caso para avaliar
como é a operação que ele tem, que tipo de necessidades ele tem, como a gente pode desenhar esse ônibus. Por exemplo, hoje o ônibus, nesse desenho que a gente está vendo aqui, ele tem 6 cilindros de 200 litros. Isso significa 300 metros cúbicos. Numa operação, em média, a gente tem visto que ele tem uma autonomia em torno de 400 a 450 km. Dependendo da operação, é uma autonomia até mais do que ele necessita em termos de autonomia diária. Então a gente pode fazer uma calibração dessa solução. Nós estamos no momento de trazer essa calibração em conjunto com os operadores, com os órgãos gestores e com as cidades que estão trazendo essa preocupação que já vem de algum tempo, mas agora está na hora da gente trazer isso na prática, né? Aterrizar todos esses conceitos para trazer para a população uma solução viável, tanto do ponto de vista sustentável e tanto do ponto de vista econômico. Nesse momento o ônibus está sendo apresentado ainda, né? Nós estamos mostrando isso para o poder público, para o órgão, enfim, gestor de cada município. Você tem ideia de quando isso possa realmente fazer valer na prática, no dia a dia, o passageiro poder dar sinal e saber que aqui no Brasil também já está rodando um ônibus movido a esgoto, podemos dizer assim? Existe uma perspectiva de quando isso pode estar rodando para valer? Olha, a gente avalia que, por exemplo, o biometano, a gente sabe que o biometano tem outras fontes renováveis também que a gente pode utilizar, né? E adaptado, né? Sim, e ele se auto-adapta ao tipo de biometano que você está colocando. O ônibus está preparado plenamente para isso, ou seja, para o operador também tem uma grande segurança aí que ele vai comprar um produto que, mesmo que você mude a fonte do combustível, ele vai continuar funcionando com o mesmo desempenho, com a mesma economia. Acho que isso que é importante. Mas a gente tem avaliado isso, outros países têm utilizado outras estratégias de, por exemplo, injetar esse biometano na rede do gás, do GNV, mas a gente avalia que não importa qual será a estratégia que cada cidade, porque aí a gente tem que avaliar com cada cidade, vai fazer, a gente entende que nossa solução é perfeitamente flexível a adaptar a essa necessidade. A gente tem visto algumas cidades, eu acho que muito em breve a gente vai poder falar um pouco mais de soluções que foram implementadas tanto no GNV quanto no biometano com a nossa solução.